Capegente, você acredita que, por exemplo, como foi colocado, se aquele que tem, ele sabe fazer, ele sabe trabalhar, mas ele não sabe administrar, isso pode ser assim um grande empecilho na hora de quem busca o banco para conseguir um financiamento? Ocorre muito casos assim, que a pessoa acaba quebrando o negócio porque ela não consegue administrar e fica no prejuízo? Na realidade, isso tem que andar em conjunto, né? É por isso que é importante essas parcerias que, a exemplo do Banco do Nordeste, ela tem com o Sebrae, né? Porque o Sebrae ele entra com esse processo de capacitação, de orientação, e o Banco do Nordeste ele entra mais com a parte financeira, né? Com o aporte de capital naquela atividade, acreditando também naquele empreendedor. Então, quando você junta, né, o conhecimento técnico, a vontade e o capital que é investido numa atividade com orientação, com capacitação que ele é dado pelo Sebrae, então fica uma parceria bem interessante para que esses empreendedores, tá certo? Principalmente no momento desafiador desse que nós estamos vivendo na economia. A gente sabe que o ano 2020, 2021 também foi bastante desafiador, tá certo? Para os empreendimentos. Muitas pessoas, né, saíram, né, já tiveram a infelicidade de perder o seu emprego, né, da carteira assinada. Alguns empreendimentos, tá certo, por conta do próprio período também, tiveram abalo, né, ou alguns fecharam, tá certo? Muitas vezes também por falta de uma administração mais consistente, de uma adaptação aos novos tempos. Por exemplo, agora a gente vive em um momento em que as empresas elas têm que se adaptarem principalmente para esse novo normal, digamos assim. Uma palavra, sabe, da moda, mas que realmente ela é bem colocada. Porque as empresas hoje em dia, cada vez mais, têm que se adaptar com esse mundo digital. E o mundo digital ele veio por quê? Porque as pessoas eles não ficam em casa, tá certo? E realmente e não poder estar saindo para a rua, mas que o consumo ele já estava acontecendo, tá? E aí por conta disso algumas empresas realmente não se adaptaram, sofreram alguns abalos. O setor informal foi um dos que mais foram afetados, tá certo? Mas assim, em contrapartida disso, tá? Tem alguns empreendedores que muitas vezes veem num tempo desse oportunidades, né? Nós sabemos de casos também, inclusive tiveram clientes nossos, tá, no Banco do Nordeste, no Crédito Amigo, que tiveram ganho, tiveram êxito nesse tempo. Tá? E aí entraram com a solicitação do seu aporte financeiro, tá? do fortalecimento das suas atividades, inovaram, buscaram com certeza orientação, capacitação, o apoio financeiro também, e hoje sobressaíram-se, né, em algumas atividades, tá certo? Desse período tão desafiador que foi a economia, tá certo? Ou seja, esse processo, né, de aliar a capacitação, ao treinamento, ao empreendedor, ele buscar, tá certo, se requalificar e buscar melhores formas de adaptação a novos tempos, a exemplo do citado aqui, o digital, aliado a oportunidades financeiras que o Banco, né, do Nordeste, que o Crédito Amigo ele pode dar ao empreendedor. Então, consequentemente, isso, para muitos, se sobressaíram, estão se sobressaindo nesse momento, tá certo, da economia.